Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos numa série de estudos bíblicos sobre o livro de Gálatas. Começamos lá no capítulo 1, 2, 3, 4. Hoje estamos no capítulo 5 de Gálatas. É interessante que o tema aqui na Bíblia é ou a lei ou Cristo. Então abra o seu coração, deixa Deus falar com você. Lembre-se sempre que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem a vida de Deus e ela é eficaz porque ela funciona. Ela é a bússola do crente. É a nossa regra de fé e de conduta. Ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Então aperta os cintos, abre o seu coração, deixa Deus falar com você de forma toda especial. Vamos fazer a leitura, depois uma breve explicação e ao final a aplicação na nossa vida. É assim que devemos interpretar o texto sagrado. Gálatas 5:1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corris bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba. Seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5, de 1 até o 26. Então são 26 versículos, é um capítulo menor de Gálatas. O tema é a liberdade que frutifica no Espírito. A liberdade que frutifica no Espírito. Então é tremendo isso. Vemos a cruz da liberdade versus o jugo da escravidão. Então Gálatas 5 é isso, é uma magna carta da liberdade cristã, onde o apóstolo Paulo expõe aqui o que significa viver a graça de Cristo na prática. O capítulo apresenta o grande dilema aqui que nós vemos aqui. Cristo nos libertou para a liberdade verdadeira, não para a libertinagem.
ou seja, uma vida liberal, libertina, mas para o fruto do Espírito Santo, que são as características das virtudes de Jesus em nós. A escolha é entre a cruz que liberta ou o jugo que escraviza. Então, Gálatas é isso, é a carta da liberdade cristã. Primeiro pontinho que queremos trazer para vocês, ou primeira lição, é a exortação final. Permanecei na liberdade, do versículo 1 ao versículo 12. Primeiro vemos uma solene advertência aqui. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, diz Paulo. Então permanecei, pois, firmes nele. A liberdade cristã é conquistada por Cristo, mas preservada por nós. É um dom que exige vigilância da nossa parte. Paulo diz no versículo 2, se vós deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Decaíste da graça, diz ele no versículo 4. Então, aqui é contundente. Acrescentar qualquer obra, a obra de Cristo para a salvação, é anular a graça divina. E se eu fosse você, não faria isso. Quem busca justificação na lei, no legalismo, na religiosidade aparente, cai da graça. Não perde a salvação, mas abandona o princípio da salvação. Tropeça onde não deveria tropeçar. Mas qual é a dinâmica da fé? Do versículo 5 ao 6. Nós, pela fé, aguardamos a esperança da justiça, diz Paulo no versículo 5. E no 6 ele diz, a fé que atua pelo amor. Ou seja, a verdadeira fé não é passiva, é ativa, e ativa através do amor. A religião da lei valoriza ritos cerimoniais, o externo. Já a religião da fé, a verdadeira religião cristã, produz um amor interno por Deus e pelos semelhantes. Então é interessante, o julgamento dos falsos mestres, nós vemos de 7 a 12, quando Paulo diz, quem vos impediu de obedecer à verdade, no 7, e no 12 ele diz, tomara se mutilasse os que vos perturbam. Ou seja, Paulo está dizendo que os falsos mestres corrompem a simplicidade do evangelho. Paulo usa aqui uma linguagem forte, porque a pureza doutrinária, a essência do evangelho está em jogo. De 13 a 15 vemos a liberdade que serve. O propósito da liberdade no versículo 13. Irmãos, vós fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carnalidade ou à carne, a natureza inclinada para o mal. É interessante que a liberdade cristã não é licença para pecar, é poder para servir a Deus. Quem é livre em Cristo torna-se escravo do próximo por amor. Aí do 14 ao 15 vemos a lei do amor. Toda a lei se cumpre num só mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E no 15 ele diz, se vós mordeis e devorais uns aos outros. Ou seja, Paulo está puxando a orelha aqui dos Gálatas sobre o legalismo que gera contendas, confusão. O evangelho gera amor, mas o legalismo gera contendas. Então, quem é cheio do Espírito edifica uns aos outros. Quem é cheio da carne destrói uns aos outros. Aí temos o terceiro pontinho, a guerra espiritual, carne versus espírito. De 16 a 18, o caminho da vitória está no versículo 16. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, é o que a Bíblia diz, temos que andar no Espírito para não cairmos nos desejos profanos, imundos, sujos, impuros da nossa carnalidade, ou seja, da inclinação para o mal, para o pecado. Andar no Espírito é viver sob a direção do Espírito, é alimentar-se do próprio Deus, no sentido da sua presença, da sua glória, da sua santidade, é obedecer-lhe todo o tempo. Não é perfeição, mas sim direção de Deus na nossa vida. Orientação, governo do Espírito Santo a partir do nosso coração. E é claro, o conflito é inevitável. O versículo 17 menciona sobre isso. A carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então é interessante, é uma espécie de guerra civil no interior do crente, no interior do nosso coração, da nossa natureza humana. Quem não sente essa luta deve examinar-se se realmente nasceu de novo. Se nascemos de novo, temos essa batalha travada, essa guerra civil
no nosso interior. Por um lado, a carne, do outro, o espírito, e os dois batalhando um com o outro. Aquele que você alimentar, esse triunfará. Se você alimenta a carne vai vencer. Mas se você alimenta o espírito governará e te libertará de toda e qualquer carnalidade ao final. Então, a libertação da lei, nós vemos no 18. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, diz Paulo. Ou seja, o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo, supera a lei, o legalismo, a religiosidade aparente. Ele motiva interiormente o crente, o que a lei exigia exteriormente. Então, quando o interior é transformado, o exterior muda automaticamente. É assim que a Bíblia nos ensina. A transformação do crente é interior. Aí vemos o quarto pontinho, as obras da carne versus o fruto do Espírito. De 19 a 23, as obras da carne são prostituição, impureza, libertinagem, inimizades, porfias, ciúmes. Paulo aqui lista 17 pecados, que ele chama de obras da carne. Pecados sexuais, idolatria, pecados sociais. Quem pratica essas coisas, no presente contínuo, tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem continua na prática de forma cíclica, contínua, sem arrependimento, dessas 17 obras da carne, que são pecados, ofensas, pecados sexuais, idolatria e pecados sociais, não herdarão o reino de Deus. Não adianta inventar, não adianta tentar inventar chorumela, engano, mentira. É o que diz a Bíblia. E Deus jamais mente na sua palavra. Já o fruto do Espírito está no 22 ao 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Do 22 ao 23 nós vemos isso. O fruto aqui é singular, ou seja, é o amor que se ramifica nessas demais virtudes cristãs. O fruto é singular. E aí que gerará outros subfrutos, né? Outros frutos, outras manifestações do amor a Deus e o amor ao próximo. É uma só realidade, com 9 dimensões, 9 virtudes, 9 qualidades de Jesus em nós. Não é autoaperfeiçoamento, mas o resultado do governo e da habitação do Espírito Santo no nosso interior. E é isso que nos dará vitória sobre a lei, que é o que Paulo menciona no 23. Contra estas coisas não há lei, não há condenação, não há o que falarem de nós. Ou seja, quem produz o fruto do Espírito supera a lei. O amor cumpre a lei, é o que diz Romanos 13, 10. Cumpre a lei naturalmente, tá bom? E em quinto lugar, o quinto pontinho, a vida no Espírito. Crucificação e condução. De 24 a 26, vemos a crucificação da carne, no 24, os que pertencem a Cristo, crucificaram, mortificaram a carne. A crucificação é um fato na conversão, mas também um processo na santificação do crente. Morremos para o domínio do pecado e vivemos para Deus, que nos liberta de todo pecado e carnalidade. Depois, no 25, vemos a condução do Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É como Paulo termina. A vida no Espírito, né, no ser aqui, deve resultar numa caminhada no Espírito, que significa o fazer. Então, a graça não é passividade. A vida na graça é uma vida proativa, onde o Espírito toma o nosso ser e nos leva a caminhar no fazer pelo Espírito Santo e para a glória de Deus. Então a advertência final está no 29. Não nos deixemos possuir, 26, desculpa. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros. Ou seja, concluímos aqui, Paulo conclui dizendo que o verdadeiro avivamento produz humildade e unidade. Já o falso avivamento produz competição e divisão. Você pode escolher como você quer viver. Humildade e unidade, ou o falso avivamento produz competição e divisão. Então é assim que nós concluímos. Quais são as lições para a igreja hoje? Primeiro pontinho para nós aplicarmos tudo isso que falamos na nossa vida. A liberdade cristã é conquistada por Cristo, mas preservada pelo crente. Então, vigia, irmão. Vigia para não trocar a liberdade da graça pela escravidão do legalismo e da carnalidade.
Segundo lugar, a verdadeira fé atua pelo amor. Então lembre-se, o amor é o termômetro da espiritualidade cristã. Terceiro lugar, a santificação é a obra do Espírito e não um esforço humano. Então não reprima a carne. Encha-se do Espírito Santo, que automaticamente a carne será subjugada, mortificada, detonada pelo próprio Espírito que governa o nosso ser. Quarto lugar, o fruto do Espírito é a evidência da vida transformada. Uma árvore boa não pode dar frutos maus. Já dizia isso Jesus lá em Mateus 7:18. Então, nosso desafio final é isso. Gálatas 5 nos confronta. Você tem caído da graça de Deus por buscar méritos próprios? Você tem andado no Espírito ou satisfeito a sua carnalidade? O seu caráter exala o fruto do Espírito ou as suas manifestações externas são as obras da carne? Então pense um pouquinho sobre isso, responda isso para o seu próprio coração e lembre-se que vivemos na liberdade que frutifica em amor, andando no Espírito e glorificando aquele que nos libertou para que fôssemos verdadeiramente livres nele. Então, que o fruto do Espírito em nossas vidas confunda a lei e ateste que pertencemos a Cristo, não por nossa perfeição, mas por sua graça que opera em nós mediante o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Então, vimos do 1 ao 12 a liberdade ameaçada, Cristo versus circuncisão, é pela fé que nós vivemos. Do 13 ao 15 vimos a liberdade que serve, liberdade igual a serviço por amor. Depois do 16 ao 18 vimos a guerra interior, a guerra civil no nosso coração, o espírito versus a carne, e o mandamento é andar no espírito. Depois vemos do 19 ao 23 as duas listas, né? As obras da carne e os frutos do Espírito. As obras da carne versus frutos do Espírito. E do 24 ao 26, a vida crucificada. Tem um livro do A.W. Tozer extraordinário, eu indico aqui para vocês, 2 livros. A Vida Crucificada, do A.W. Tozer, é um livro extraordinário, maravilhoso, que fala muito sobre isso, como crucificarmos a carne e como devemos andar no Espírito Santo. E o outro é a vida interior. A vida interior também vai ser bênção na sua vida. Andrew Murray, A Vida Interior. E tem um terceiro livro que eu me lembrei agora, o Espírito Santo sempre nos auxilia, que é A Vida Cristã Normal. A Vida Cristã Normal também, de Watchman Nee. 3 livros maravilhosos que falam sobre isso. A vida crucificada, a vida interior e também a vida cristã normal. Tá bom? Primeiro do A.W. Tozer, A Vida Crucificada. O segundo, A Vida Interior, do Andrew Murray, o reverendo Andrew Murray. E o terceiro, A Vida Cristã Normal, do Watchman Nee, o grande apóstolo chinês, homem de Deus tremendo e precioso, que tem essa obra lindíssima, é um dos livros mais lindos do Watchman Nee, A Vida Cristã Normal. Tá bom? Deus vos abençoe, vos guarde. Escreva aí nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você aprendeu através de Gálatas 5, cujo tema é a liberdade que frutifica no Espírito, a liberdade que frutifica no Espírito. Tá bom, queridos? Então, ore por nós, vamos estar orando por você. Aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, os horários da igreja, horários de culto. Nesse final de semana vamos ter uma programação especial, não perca. No sábado, às 3:30 da tarde, temos uma ministração especial com a nossa querida pastora Shirley Eduardo, lá de Blumenau, da Primeira Igreja Batista de Blumenau, uma igreja enorme, extraordinária, preciosa. Vai estar conosco ministrando as nossas mulheres, um encontro de mulheres, sábado às 3:30 na nossa comunidade, Dr. Camargo, 4555, e no domingo o seu esposo, pastor Rodrigo Eduardo, estará conosco numa conferência profética. Conferência profética, pastor Rodrigo, vai ser tremendo nesse domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, tá bom? Se fosse você, eu não perderia. Vem estar conosco, Dr. Camargo, 4555, toda terça-feira, Instituto Bíblico Casa na Rocha, às 19h30. Não temos mais culto na quarta-feira.
e no domingo 2 cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Aqui no link de descrição também tem todas as informações para contribuições. Se levante como um cooperador fiel na obra linda que Deus está fazendo. Desde já agradeço o carinho, o afeto, o amor, a semeadura dos irmãos que têm semeado na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nesse ministério, nesta igreja. Nós agradecemos o carinho, o afeto dos irmãos, que você continue crescendo conosco na graça, no conhecimento, na bênção e na unção do Senhor. Eu tenho certeza que Deus fará coisas lindas na sua vida. Reinaldo Ricardo, Deus te abençoe, lá em Paris, na França. Rodrigo Gaza, arquiteto, meu amigo querido, ovelhinha nossa aí da nossa comunidade. Continue conosco, domingão estamos juntos. A Raquel Matesco também, que está aqui conosco desde o começo dessa live. Deus abençoe e te guarde. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Amém? Compartilhe esse vídeo, dá um joinha, aperta no sininho, deixe seus comentários aqui embaixo. Se você assistiu todo o nosso vídeo, coloca a hashtag Eu Assisti. Escreva também o que Deus falou com você, falou ao seu coração, pedidos de oração, a cidade da onde você está nos assistindo e o que você achou desse ensinamento, o que Deus falou ao seu coração. Então, ande no Espírito, seja cheio do Espírito. Mortifique a sua carne, sendo cheio do Espírito Santo, e deixe Jesus governar a partir do seu interior. Amém? Deus os abençoe, a graça e a paz de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.